Meu caminho ponho em tuas mãos, nela deixo estar minha oração. Nestas santas mãos estão gravados meu nome e o teu, ó meu querido irmão. Meu nome está nas mãos do meu Jesus. Foi ali na cruz que o escreveu. Esquecer-me não será possível. Tem sobre as mãos meu nome lá no céu. Sei que em tuas mãos leva os sinais, que no próprio céu me lembro mal, para sempre estar meu pobre nome, meu nome sim nas mãos do meu Jesus. Meu nome está nas mãos do meu Jesus. Foi ali na cruz que o escreveu. Esquecer-me não será possível. Tem sobre as mãos meu nome lá no céu. Olá, queridos irmãos, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. De novo eu trago a saudação de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1 e verso 3. Queridos irmãos, nós terminamos nossa lição, nossa aula domingo passado sobre o tema a esperança como testemunho de fé. Nós vimos ali Pedro nos orientando a termos um bom testemunho pessoal, uma vida que de fato resplandeça sem palavra, anuncie sem palavra as grandezas de Deus. E ali nós dissemos que quando confiamos toda a nossa existência a Deus, nós podemos andar com os olhos voltados para o futuro. Não essa procrastinação que as pessoas têm em relação a tudo, inclusive a palavra de Deus, deixa para depois, deixa para o futuro, mas um olhar voltado para o futuro com expectativa positiva sobre aquele que virá em nosso encontro, sobre aquele que virá para a sua igreja, sobre aquele que virá nos levar para estar com ele para todo sempre. E nós finalizamos a nossa lição dizendo que isso, longe de ser preguiça religiosa, é na verdade um estilo de vida voltado para Deus, a razão da nossa esperança. Hoje, ainda na linha da exortação do apóstolo Pedro, vamos pensar em um conteúdo que corrobora tudo o que ouvimos e falamos durante estas aulas, que tivemos durante esses 5 domingos seguidos. Então eu peço permissão para voltar ao tema só mais essa vez, é que quando nós mergulhamos no assunto, na pesquisa sobre a igreja, sobretudo como ela deve funcionar e influenciar, nós acabamos por perceber que existem muitos homens de Deus, muitos servos de Deus, sinceros e tementes a Ele, também preocupados, se debruçando sobre o assunto
e dado excelente contribuição para enriquecer o nosso debate. Eles têm fornecido excelente contribuição. Hoje, então, veremos uma lição do pastor William Corel Ribeiro em seu livro, um livro escrito para ser usado nas escolas bíblicas dominicais das igrejas, e um livro intitulado Lição para a Vida. Então, nós vamos ver durante essa nossa lição hoje aqui, à luz do texto de Atos, capítulo 2, do versículo 42 e 47, o que nos acrescenta esse homem de Deus, o pastor Williams. Ok? Então vamos ler na palavra de Deus, abra suas Bíblias aí, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 ao 47. A palavra de Deus nos diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Deus abençoe a tua palavra, a sua palavra em nossos corações. Nosso Deus, estamos diante da tua presença. Pedimos que nos auxilie, nos oriente, ó Deus. Faça que o teu nome seja proclamado pela tua igreja e faça que o teu Espírito Santo, o grande ensinador, nos oriente, nos ilumine nesse momento para aprendermos da tua palavra. Seja com todos os alunos que vão participar desta aula, que o Senhor, o Espírito de Deus, esteja orientando a cada um, ó Deus, a fim de que lições preciosas venhamos tirar para as nossas vidas nesta manhã. Louvamos-te por tudo e pedimos a tua graça em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, então nós vamos ver hoje uma igreja verdadeira, como disse, dentro da mesma linha traçada por Pedro na lição passada, e nós queremos começar dizendo que esse texto da Escritura, ele representa como que um resumo do que Deus espera da igreja. A igreja, nos termos que já vimos essas 5 semanas tratando, como um organismo vivo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, o corpo vivo do Senhor Jesus Cristo, organismo vivo e atuante pelo poder do Santo Espírito de Deus. Então nós terminamos nossa lição passada mostrando isso, mas o texto hoje quer nos falar sobre perseverança, comunhão, liberdade e singeleza de coração. Como disse, nós terminamos nossa lição passada dizendo que as pessoas, elas precisam ver o que elas precisam ver em nós para ter o desejo de servir o Senhor Jesus Cristo. Para que nasça dentro delas o desejo de se entregar ao Senhor Jesus, aceitando a Ele como único e suficiente Salvador. Hoje temos nessas características mostradas acima, perseverança, comunhão, liberdade e singeleza de coração, e isso característica da igreja primitiva. Nós temos nessas características condições perfeitamente aplicáveis a nós, a fim de que possamos, de fato, marcar profundamente
o coração dos homens no nosso templo, na igreja dos nossos dias. E não apenas marcar, causar impressão, mas que possamos ser bênção na vida dessas pessoas. Possamos abençoar essas pessoas, a fim de que elas, inspiradas no nosso modo de viver, possam fazer a pergunta que fizemos semana passada sobre qualidade de vida, porque nós temos sim um estilo de vida diante da obediência e da esperança que temos em Cristo, não pieguice religiosa. Queridos, eu quero considerar esse momento em que estamos vivendo, em que a igreja está também no mundo sofrendo todos os transtornos que essa pandemia vem trazendo ao mundo todo. Essa crise mundial, ela está sendo um incômodo, não apenas do pavor, o medo, o terror que se espalhou no planeta inteiro, mas também um incômodo para todos os setores da sociedade. Porém, se por um lado isso representa um desconforto, e representa sim um desconforto ficarmos em nossas casas sem sequer podermos ir na igreja, local de adoração e de comunhão com os nossos irmãos, por outro lado, nós podemos tirar desse expediente uma grande lição sobre o ser uma igreja verdadeira. Esse é o momento em que talvez será revelado a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, em meio a todos os movimentos e ventos de doutrinas que se autodenominaram igreja durante tantos anos. Nós aprendemos na prática, durante esse período enclausurados ou presos em nossa casa pelas leis, nós aprendemos na prática que a igreja é ser gente, igreja é sentimento, igreja é sinergia, igreja é alma encaminhada, é o organismo vivo trabalhando, e ela será vitoriosa em qualquer que sejam as circunstâncias que estiver vivendo ou que sobrevier sobre a história da permanência dela durante o tempo em que ela ainda estiver neste mundo. Nós aprendemos que, a despeito do zelo que temos com o templo, patrimônio, e devemos ter zelo pelo templo, pelo patrimônio, pelos bens e preservação da beleza dos templos onde congregamos, isso não é errado fazermos isso, mas a despeito de termos nos dedicado tanto a isso, isso perde a importância, digo, que devotávamos a isso, ou que dispensávamos a isso, quando pensarmos uma igreja verdadeira. 6 meses sem congregar serviram para nos mostrar que estávamos dando importância demasiada às coisas do templo e importância de menos o ser uma igreja verdadeira. No contexto em que nem podemos hoje usufruir de tudo que construímos em termos de templo, acomodações, bancos e tantas coisas. Que bom que temos sido levados a tirar os nossos olhos da suntuosidade dos templos, dos lustres, do conforto do ar-condicionado, as bancadas confortáveis dos nossos templos, e nos voltarmos ao valor do que é ser gente e interagir assim, como igreja, gente, igreja corpo, igreja sinergia, igreja alma, igreja sentimento. É bom participar e sermos úteis nos serviços de culto ao nosso Deus, nos trabalhos e multirões da igreja, nas construções da igreja, diz no templo, das construções e empreendimentos da igreja. Porém, talvez o ativismo na estrutura cultica, na liturgia, na liturgia do culto, tenha nos distanciado do essencial, daquilo que de fato conta
para o Senhor no momento em que decidimos sair da nossa casa e prestarmos um culto a Ele. Deus sempre se interessou mais por pessoas do que por coisas. A avaliação que Jesus faz é que uma alma vale mais do que coisa. Aliás, do que as coisas do mundo inteiro, ele diz, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Meus queridos, quando nós coisificamos o serviço do sagrado, nós oferecemos para Deus o nosso ativismo, só o nosso ativismo. E nós incorremos em erros irreparáveis e talvez até condenáveis. Na cidade de Betânia, se não me engano, uma casa se abre para receber um visitante ilustre. O Senhor Jesus Cristo entrava em uma daquelas casas naquela cidade. Essa visita poderia ter sido uma frustração ali para todas as pessoas, não fosse o interesse de Maria em quedar-se na presença do Senhor Jesus Cristo e ouvir atentamente o que ele desejava falar para ela. Sua irmã Marta talvez quisesse causar uma boa impressão. Esse é o nosso problema muitas vezes. Talvez quisesse causar uma boa impressão com a casa limpa, bem arrumada, que valorizasse no seu modo de ver aquela visita ilustre. Ou nem tivesse pensado nisso. Como que por impulso ou instinto, ao receber alguém importante, no ímpeto, muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Quando recebemos em nossa casa uma pessoa que talvez esteja interessada em nós, em saber da nossa vida, em nos ajudar. De alguma forma, a primeira coisa que nos ocorre é pensar o que? Vergonha. O que essas pessoas vão dizer da forma desarrumada que eles encontraram na minha casa, ou que alguém encontrou na minha casa. Maria e Marta, queridos, talvez representem muito bem a diferença entre o crente contrito e o mero ativista crente. Jesus percebe o equívoco e como que dissesse, Marta, eu não vim por causa de coisas. Marta, eu vim por causa de vocês. Maria está fazendo a coisa certa. Maria resolveu prestar atenção no objetivo da minha vinda aqui. Ela escolheu a melhor parte. E esta parte que Maria escolheu, ninguém poderá tirar dela. Marta, eu não vim aqui porque preciso do seu serviço. Eu vim aqui porque eu quero vocês. Eu vim aqui por causa de vocês. Queridos, quando nós analisamos Isaías capítulo 1, versículo 11 ao 13, nós vimos alguma coisa parecido a isso no culto que era prestado a Deus. O culto ele se tornou tão mecânico ou mecanizado que a essência do culto prestado a Yahvé tinha se desaparecido e as pessoas sequer perceberam. A partir do versículo 11, a palavra de Deus nos diz assim, em Isaías capítulo 1, abra a sua Bíblia, Isaías 1, verso 11 ao 13. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilho, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisar nos meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Quem vos requereu apenas o esforço de estar aqui no templo? Quem vos requereu apenas
Quem é que está pedindo de vocês apenas o esforço para os ensaios, para a ornamentação, para o cuidado da estrutura ou mesmo da liturgia do culto, quando não há verdade no que estamos fazendo? Em Apocalipse, no capítulo 2 e do verso 1 ao 7, nós vimos Jesus fazendo um elogio grande, ele elogia tremendamente as obras da igreja em Éfeso, porém ele rejeita a igreja. Que coisa, né? Uma aparente contradição. Ele elogia tremendamente as obras daquela igreja, porém a rejeita, porque ela tinha perdido o seu primeiro amor para com Jesus. Olha como nós estamos sendo chamados pelo Espírito Santo a pensar-nos, a pensar em nós, pensar a nossa vida, pensar a nossa igreja nesse momento. Apocalipse capítulo 2, do verso 1 ao 7, ao anjo da igreja de Éfeso, em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar os homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverado, e tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Tenho contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Engana-se quem pensa que Deus está mais preocupado com o nosso trabalho do que com o nosso amor por Ele. Talvez isso justifique que a gente não tenha muita preocupação com o mandamento do Senhor Jesus Cristo. Diz: amai o seu próximo, amai o seu irmão. Porque para amar a Deus você tem que amar o seu irmão. Uma verdadeira igreja, ela é bem diferente do que estamos acostumados a ver. E muitas vezes, mesmo consciente, às vezes, querendo ser uma igreja no formato em que Jesus também rejeita. Na igreja primitiva, eles não tinham nada. Não tinham templos, não tinham lustres, não tinham carros, não tinham bancos, não tinham sítios, não tinham acampamentos, não tinham balneários, não tinha aquelas festas. No entanto, aqueles irmãos, eles conseguiram encantar o mundo com aquelas características mostradas inicialmente: a perseverança, a comunhão, a liberalidade e a singeleza de coração. Hoje nós temos tudo. Aliás, temos tudo como sendo conquistas grandes da igreja. Temos até rede de televisão.
E a pergunta é, por que será que não encantamos tanto, mesmo tendo tanto? A resposta talvez seja: as pessoas não estão vendo em nós o que procuram, que é a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Atos, no capítulo 32, o verso 37, a palavra de Deus diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Compungiu-se-lhe o coração e perguntavam a Pedro e aos apóstolos: o que nós precisamos fazer? Isso nos mostra que duas coisas, pelo menos nesse texto onde nós lemos, conseguiam atrair pessoas através da igreja para o Senhor Jesus Cristo. E talvez até esse tal de novo normal esteja nos impondo a buscarmos, nos impelindo a buscarmos isso, a fim de que resplandeça em nosso rosto, em nossa conduta, em nossa vida, o Cristo que nós pregamos em nossos templos. A primeira das duas coisas que atraíam pessoas é que a mensagem do Senhor era pregada, era cristocêntrica. A mensagem do Senhor era a primeira coisa e a coisa mais importante da liturgia cultica. E a mensagem do Senhor, ela tem poder para atrair pessoas. Tem poder para atrair pessoas. O verso 37 diz, ouvindo. O verso 37 diz isso. O que eles ouviram? Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Que faremos? O que é necessário que eu faça? O pastor Williams, sobre essa pergunta dos ouvintes da mensagem do apóstolo Pedro, aqui na página 9, parágrafo 1 do seu livro, que é Lição para a Vida, uma Igreja Verdadeira, ele vai dizer: realmente a mensagem do Senhor mexe com os nossos corações. Quem pode ouvir um grande sermão sem ser incomodado? Quando as multidões ouviam a Jesus, nos diz a Bíblia, que elas ficavam maravilhadas da sua doutrina. Interessante que o pastor Williams, vou falar o nome dele correto, Williams, ele ressalta aqui nessa lição que até os inimigos, eles se dobraram, ou se dobravam diante da mensagem do Senhor Jesus. E ele traz aqui um episódio onde uns soldados foram mandados para prender Jesus, e bem destacado por ele esse episódio, para marcar o poder da mensagem que atrai pessoas. O verso 45 ao 46 do capítulo 7 do Evangelho de João diz que aqueles guardas voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes, os que haviam pedido a prisão de Jesus, e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Por que não o trouxestes? Respondeu eles: jamais alguém falou como esse homem. A mensagem que é capaz
de atrair, de convencer até mesmo um inimigo. Interessante esse ponto que o pastor Williams ele destaca aqui nessa lição para pensarmos sobre a mensagem do Senhor que atrai pessoas para os pés do Senhor Jesus. O segundo destaque que ele faz está nos versículos seguintes da palavra de Deus, onde nós lemos do verso 38 ao 47 do texto que escolhemos, diz assim: respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhes aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. O verso 47 diz: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então a primeira das duas mensagens que atrai pessoas a Cristo é que nós devemos manter a mensagem da palavra de Deus. A palavra, a meditação da palavra de Deus deve ser o centro. É importante os cânticos, é importante o louvor, isso faz parte da liturgia e nós também não abrimos mão disso. Toda a estrutura de culto, quando nós somos a igreja atuante, ela é um serviço a ser prestado com alegria e gratidão ao nosso Deus. Há muito se deixou de dizer depois do louvor, agora vamos à parte mais importante. Não, eu também acho que todo o culto é uma peça, é um serviço ao nosso Deus. Mas nós temos percebido que em muitos casos tem se feito movimentos, muitas atividades consideradas como parte da liturgia e às vezes se reduz o momento da meditação da palavra, da mensagem da palavra. Então, o primeiro pressuposto é que a mensagem do Senhor, ela é que atrai pessoas. O segundo, como vimos aqui, caíram na graça do povo, é que a vida da igreja atrai pessoas. A vida da igreja verdadeira, ela é capaz de atrair pessoas. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Comentário do pastor William sobre esta pergunta, ou sobre essas duas afirmações, esses dois subtópicos. O primeiro nós comentamos, o segundo está na página 10, o primeiro parágrafo. Eu gostaria de ler, até porque desde o início eu estou dando o crédito do título, tema e conteúdo dessa lição a esse autor. Aqui no verso, sobre o verso que nós lemos, diz: o que foi que deixou o povo encantado com as pessoas que formavam a igreja?
que afinal deixou aquelas pessoas encantadas, que eles caíram na graça do povo. Algo que a gente vem trabalhando desde a nossa primeira aula, há 4 domingos atrás. É que a vida cristã, firmada na esperança do futuro daquele que vem em nosso encontro, ela não é uma prática religiosa. Ela não é pieguice religiosa. É um estilo de vida. É qualidade de vida. Isso mesmo, diz ele aqui, isso mesmo encantava as pessoas se encantavam com as pessoas da igreja do Senhor Jesus Cristo. Um estilo de vida. Pouco ou nunca tinha visto tanta união na igreja, tanta alegria na igreja, tanta lealdade na igreja, tanta fraternidade como visto na igreja. A vida da igreja cristã contagiou seus vizinhos. É essa a função da igreja, luz e sal. Eu quero considerar mais uma vez, sem fatalismo, sem precipitação, sem escatologismo de última hora, receber esse momento como igreja do Senhor Jesus, como um momento para pensar o nosso trabalho, como um momento para pensar a nossa estrutura. Sempre todo o trabalho da igreja, e assim aprendeu essa nova geração, que todo o trabalho da igreja era fixado, formado na estrutura do templo, era ali que acontecia. Não é incomum ver pessoas dizerem, rapaz, eu evangelizei uma pessoa, ela se demonstrou, aliás, ela demonstrou o interesse, e eu falei para ela, vim aqui na igreja para o senhor fazer o apelo. Não, você mesmo pode fazer, você é um mensageiro do Senhor Jesus. Você pode fazer o apelo, você pode convidar a pessoa, ensiná-la a receber o Senhor Jesus como seu salvador pessoal. O pastor Williams, ele conta, para finalizar aqui, que um pastor amigo, estando a visitar uma outra igreja, ouviu quando o líder perguntou no culto quantas pessoas tinham se convertido na segunda-feira. Talvez ninguém tivesse manifestado. Quantos daqui nessa assembleia converteu num dia de terça-feira? Poucos manifestaram. Quem foi que converteu numa quarta, numa quinta, numa sexta, num sábado? E alguns poucos levantaram, ou quase nem. Então, quantos se converteram num domingo? Quem aceitou Jesus num domingo? Aí um grande número de pessoas levantaram as suas mãos dizendo que aceitaram o Senhor Jesus no domingo. Aquele pastor perguntou, essa igreja só salva a pessoa nos domingos? É uma boa pergunta para pensarmos. Onde é que está a igreja? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Agora ela está em sua residência. Ela não pode ir para o templo. E ela pode ser um agente transformador lá na sua localidade, lá no seu bairro, lá na sua vizinhança. Que Deus nos abençoe e que venhamos aprender muito com esse momento em que estamos vivendo. O nosso nome está escrito pelo Senhor na glória, mas isso deve fazer com que deixemos de ser egoístas e venhamos desejar que outros também sejam escritos no livro do Senhor. Vou cantar de novo o mesmo hino. Esse hino fala muito ao meu coração sobre como a misericórdia de Deus me alcançou e meu nome foi escrito por Ele.
Meu caminho ponho em tuas mãos, nela deixo estar minha oração. Nestas santas mãos estão gravados meu nome e o teu, ó meu querido irmão. Meu nome está nas mãos do meu Jesus. Foi ali na cruz que o escrever. Esquecer-me não será possível. Tem sobre as mãos meu nome lá no céu. Sei que em tuas mãos leva os sinais, que no próprio céu me lembro mal, para sempre estar meu pobre nome, meu nome sim gravado em meu Jesus. Meu nome está nas mãos do meu Jesus. Foi ali na cruz que o escrever. Esquecer-me não será possível. Tem sobre as mãos meu nome lá no céu. A irmã Edvânia vai nos fazer uma oração de agradecimento por essa lição. Deus nos abençoe.